Vamos orar ao Senhor para a gente iniciar? Pai amado, é com muita satisfação que nós estamos nessa noite reunidos aqui, desejosos, ó Senhor, de ouvir a Tua palavra, desejosos de que o Senhor mesmo, Pai Celestial, por intermédio do Espírito Santo, abra nossos olhos para contemplar o Teu Filho amado, nosso Senhor. Nós nos colocamos, ó Espírito Santo, em dependência de Ti, para que nos ensine essas Escrituras, para que nos mostre a verdade por detrás dela, pois reconhecemos que Tu és o Mestre que a redigiu, Tu és o único que conhece de verdade a profundidade das Escrituras, e todos nós carecemos que Tu nos interprete, nos ensine e nos revele em nosso coração. Visita, ó Senhor, a nós nesse momento, em revelação, e comunica aquilo que o Senhor deseja comunicar nessa noite para conosco. Nós já somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, na fé e na certeza que o Senhor vai falar aquilo que o Senhor deseja falar. Mas nós ainda te suplicamos para que siga assim, e com muito mais júbilo e louvor, saiamos daqui hoje iluminados pela Tua palavra. Muito obrigado, bendito Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência naquilo que nós paramos já há alguns meses, no estudo de Neemias. E hoje é a quarta parte desse estudo. Nós vamos iniciar o capítulo 2 de Neemias. Creio que seja útil fazermos uma breve revisão do que já vimos no primeiro capítulo, nas últimas 3 reuniões nesse assunto. E elas também estão disponíveis depois para serem ouvidas as mensagens. E alguns detalhes vão ser comunicados por meio de um artigo escrito, de tudo isso que nós vamos ver hoje aqui, para facilitar esse tempo que nós temos tido de estudo desse livro. Como nós já comentamos nas outras reuniões, e nunca é demais em reforçar isso, quando nos referimos a sentar aqui para estudar um livro, obviamente nós não estamos fazendo nenhum tipo de esforço acadêmico. Talvez a maneira mais simples de entender um estudo bíblico nesse sentido seria simplesmente que nós estamos interessados em não fazer uma leitura superficial dos versos que estão aqui. No desejo de que o Senhor traga as nuances, os muitos detalhes e a riqueza da palavra dele. Até reconhecendo que a própria palavra do Senhor é, sim, riquíssima em detalhes. Nenhum estudo acadêmico, e nem mesmo todos os séculos que já se passaram, são suficientes para esgotar e exaurir todo o conteúdo dessa Bíblia. Então, quando nós visamos estudar esse livro, certamente não é exaustivo, nós não vamos esgotar tudo o que tem a ser dito nele, e certamente é construtivo, porque nós estamos tocando coisas novas, por um lado, que adicionam e nos levam a uma visão mais ampla do nosso Senhor, para uma verdadeira adoração. Então, que o Senhor tenha caminho para nos dar foco e atenção na palavra dele, porque ela é a protagonista, vamos dizer assim. E é o Espírito Santo quem traz o verdadeiro entendimento. Se você pegar uma série de homens ao longo de uma série de anos, com muitos entendimentos, cada um pode acertar uma coisa e errar em outra. Mas a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai trazer aquilo que é essencial. Acertando ou errando em algum aspecto, o essencial é o Espírito Santo que dá. Nenhum de nós tem capacidade de esgotar as Escrituras para extrair o que é essencial. Porque o essencial das Escrituras é uma pessoa, não é um conteúdo. Então, que fique de prefácio do que é um estudo da palavra, para nós não nos esquecermos do que estamos fazendo nesse livro. E hoje, então, nós iniciaremos a partir do capítulo 2. O capítulo 2, ele é totalmente dependente do capítulo 1. Na verdade, nem mesmo existia essa divisão de capítulo, o que faz todo sentido, porque nós iniciamos o verso 1 do capítulo 2. Nós vamos ser apresentados a uma circunstância, a um estado de alma de Neemias, que tem tudo a ver com aquilo que iniciou no capítulo 1. Então vamos ler, para a reunião de hoje, do verso 1 até o verso 9.
no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. No início do capítulo, no verso 1, antes de tudo, esse capítulo vai ser, de certa forma, dividido em 3 grandes sessões. Nós vamos, evidentemente, focar só na primeira hoje. E essa primeira sessão poderia ser intitulada como a moção interna de Neemias e o governo secular. E talvez nós não cheguemos no governo secular, paremos só na moção interna de Neemias, por hoje. Mas eles compõem, de certa forma, um primeiro grande aspecto desse segundo capítulo. No verso 1 do capítulo 2, Neemias mesmo, que é o escritor do livro, diz assim: no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Se você voltar no capítulo 1, no verso 1 mesmo, Neemias diz que essas são as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. No capítulo 1, nós temos relatado que nesse mês de Quisleu, 2 coisas acontecem. Esse homem chamado Anani vem e relata como estão, ou como está a circunstância de Jerusalém e do povo que ficou antes do cativeiro naquela região. Então, no verso 3, ele relata que o restante dos que não foram enviados para o exílio, que estão na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Então, no verso 4, Neemias diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, como nós já vimos nesse capítulo, Neemias vai entoar uma oração de súplica e de arrependimento ao Senhor. Isso tudo acontece no mês de Quisleu desse ano 20º. No capítulo 2, verso 1, Neemias está relatando algo que está acontecendo com ele no mês de Nisã. Não mais no mês de Quisleu, no mesmo ano. São em torno de 5 a 6 meses posterior ao mês de Quisleu, esse mês de Nisã. O que Neemias está relatando a respeito de si mesmo, no verso 1 do capítulo 2, já está acontecendo 6 meses depois daquele primeiro evento do capítulo 1. Qual é o primeiro evento do capítulo 1? A informação que Anani
traz para ele sobre a circunstância, e nós acabamos de ler essa circunstância de miséria, de assolação de Jerusalém. E naquele mesmo mês, porque o relato é consecutivo, nós temos Neemias, então, triste, chorando, jejuando, ou seja, triste, com o que no coração? O que nós vimos no primeiro capítulo. Um sentimento forte de arrependimento coletivo e de súplica para o Senhor. Essa é a marca da tristeza de Neemias no capítulo 1. Essa é a primeira tristeza relatada desse homem chamado Neemias. Qual foi a vida de Neemias antes disso? Nós podemos inferir por algumas coisas que ele disse. Mas a partir daquele evento, da vinda de Anani, nós temos então esse Neemias contristado, orando ao Senhor, no capítulo 1 ainda, para que a misericórdia do Senhor triunfe sobre o pecado desse povo. Como ele diz, nós não vamos ler, temos pecado, temos procedido de maneira errada, perversa, não temos procedido de acordo com o que o teu servo Moisés. Então nós comentamos isso nas últimas 2 reuniões no livro de Neemias, como Neemias usa enfaticamente a palavra servo na sua oração. Porque Neemias de alguma forma percebe a sua circunstância diante daquele cenário de miséria. Neemias percebe a urgência do arrependimento que já está acontecendo nos dias em que ele se encontra. Se você ler o livro de Daniel, você também encontra Daniel, que ao contrário de Neemias já é um homem muito mais velho, um homem que veio de Jerusalém antes do exílio. E já na sua velhice ele então percebe por meio da leitura do livro de Jeremias que os 70 anos que Deus profetizou para o cumprimento do cativeiro estavam se cumprindo. Então Daniel põe-se a orar em confissão pelos pecados do povo. Daniel é um de muitos, de acordo com Neemias, chamados servos de Deus, que estão orando e reconhecendo que chegou o tempo da restauração, que se passaram os anos do cativeiro. Essa é uma época desse povo, em que há uma grande moção de arrependimento desse povo, que é o que Deus queria, desde antes, produzir na vida desse povo. Deus não tem prazer no seu povo exilado. É claro que não. Isso é fato consumado na palavra. Basta ler Jeremias, Isaías, você vai ver que o próprio Deus que exilou o povo anela pelo dia que eles vão retornar. Então agora muitos homens estão orando, buscando a Deus, o Deus dos céus, como Neemias chama, para que a misericórdia de Deus leve eles de volta para aquela terra. Então esse é o contexto do primeiro capítulo. Um Neemias contristado, porque de alguma forma aquilo que ele ouviu e recebeu da parte de Anani sobre aquele povo tomou espaço no coração dele. Aquilo que era miséria e tristeza na vida daquele povo e daquela cidade, a grande cidade do Deus vivo, a própria Jerusalém, aquilo impactou Neemias e produziu tristeza. Mas a tristeza de Neemias, quando ele é impactado por aquilo, é a tristeza o quê? De súplica e arrependimento. E essa é a marca da tristeza. 6 meses depois, nós temos de novo Neemias falando algo sobre tristeza. Mas aqui é um pouco diferente. Primeira coisa que nós precisamos considerar é, já fazem 6 meses que Neemias chorou diante de Deus e fez aquela súplica. Certamente não foi uma vez pontual, senão que nesses últimos 6 meses Neemias tem feito súplicas por uma mesma razão. Mas de alguma forma, durante esses últimos 6 meses, Neemias pôde conter essa tristeza. Porque ele diz assim, ora, eu nunca antes estivera triste, verso 1 do capítulo 2. Nunca antes estivera triste diante dele, do rei. Então, se você ler o último verso do capítulo 1, no finalzinho dele, Neemias explicou por que ele está diante do rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa era a função secular de Neemias. Então, no verso 1 do capítulo 2, ele está descrevendo a função de um copeiro. Colocou, dado o vinho,
Colocado o vinho, ele então serviu ou ofereceu ao rei. Essa é a função de Neemias. Já comentei na outra reunião e vou repetir porque isso é muito importante para entender quem é Neemias. Para nós do século XXI, a função de um copeiro pode ser uma função quase servil e, de certa forma, desprezível. Mas não é assim que a função do copeiro é vista na antiguidade. Porque o copeiro, ele é incumbido da função de servir ao rei. Isso implica que o copeiro está perto desse rei em muitos momentos da vida do rei. O copeiro é marcado, a característica do copeiro. Se você lê Gênesis e vê, por exemplo, o copeiro de Faraó, você vai ver que o copeiro ele tem uma posição de honra diante do rei. O rei é a pessoa mais poderosa daquela nação. E nessa época aqui, o Império Persa é um dos impérios mais poderosos, no qual Artaxerxes é rei. Estar como copeiro do rei é uma das posições mais elevadas, porque o copeiro tem confiança. O copeiro ele está frequentemente envolvido com o rei e ouve as coisas que o rei ouve e fala nos diversos momentos em que o rei está atuando. O copeiro vive ao lado do rei, porque ele tem que servir o rei. O copeiro tem um cargo de confiança da parte do rei, porque muitas circunstâncias de desenvolvimento político na antiguidade, o copeiro estava presente, simplesmente pelo fato de ele ser copeiro e servir ao rei. Então, muitos historiadores dizem que vários copeiros até mesmo atuavam quase que como conselheiros do rei, porque é uma pessoa íntima, próxima do rei. É natural que o rei não escolha qualquer copeiro. Então, nós não sabemos muito sobre Neemias, mas nós sabemos que ele não é qualquer pessoa, nas suas características normais. E de alguma forma Deus permitiu que ele fosse levado àquela posição de copeiro. Irmãos, na antiguidade, literalmente, sem nenhuma hipérbole, homens matariam para ter a posição de copeiro, porque você está do lado do homem mais poderoso da nação. Essa é a posição de Neemias. A função do copeiro simplesmente é agradar ao rei que ele serve. Porque servir um vinho, que é a principal função do rei, do copeiro, inclui muitas coisas. Um copeiro triste, irritado, chateado, incomodado, um copeiro incomodado atrapalha diretamente o serviço dele para o rei. E não são poucos copeiros que foram presos e mortos simplesmente por estarem tristes na frente do rei. Você vai ver lá em Gênesis o relato do copeiro de Faraó, você vai ver que o rei espera algo do copeiro. E se esse copeiro não servir nessa função, o rei tem todo o direito de desfazer desse copeiro. Só que você não manda um copeiro embora porque ele não te satisfez. Esse copeiro ele ouviu muita coisa. Frequentemente, pesquisa a história, frequentemente o copeiro ele era morto quando ele não servia para aquilo que ele fazia. Você ouviu demais e serviu de menos para o rei. E este rei não é o nosso Senhor, o rei bondoso. É um rei de muitos reis que por pouco matava. Então é totalmente concebível a posição de medo de Neemias em não demonstrar tristeza, porque um servo de um rei que demonstra tristeza é desrespeitoso para o rei que ele serve. Pois o rei dá tudo para esse servo. Esse servo frequentemente morava em alguma casa na região perto do palácio. É munido de todos os privilégios de pertencer à corte do rei. E o que leva um servo desses a estar triste? Então não há motivo para um copeiro estar triste. Isso era punível de morte muitas vezes. Então esse é o contexto de quem é Neemias diante do rei Artaxerxes. Isso faz uma grande diferença no porquê Neemias fala que ele nunca estivera triste diante desse rei. Neemias tinha uma função importantíssima na corte do rei Artaxerxes. Mas de alguma forma, durante 6 meses, Neemias pôde conter aquilo que tinha iniciado no mês de Quisleu, até aqui. Mas aqui, Neemias não consegue mais conter isso. Isso esvai e, de alguma forma, fica evidente na face de Neemias. Durante 6 meses, algo vem acontecendo dentro de Neemias. E aqui, ela chega no ápice. E, infelizmente, nós vamos ter tempo para ver isso hoje, mas o ápice daquilo que está acontecendo dentro de Neemias é o início da restauração, dos muros. Nós sabemos que existe ainda Zorobabel e Esdras, mas nós estamos considerando o foco
do livro de Neemias é a restauração dos muros de Jerusalém e do governo de Jerusalém. Então, como nós já comentamos na primeira reunião, de alguma forma, ainda que Zorobabel levanta o templo e Esdras vai ser enviado como sacerdote e escriba, a miséria do povo ainda está ali presente, porque é necessário que a cidade de Deus seja edificada. Muros, como nós já comentamos, tem tudo a ver com a característica da santidade, da separação desse povo para Deus. Tem a ver com o governo de Deus. E nesse quesito, ainda estava por vir o dia em que esses muros seriam restaurados. E esse movimento, essa moção interna de Neemias, vai ser essencial para o início da restauração. Se você prestou atenção nos versos que nós já lemos, aqui já foram citadas várias coisas. Nós vamos chegar em cada um desses versos. Nós já vemos um rei que não tinha obrigação nenhuma com Jerusalém, que não passava de uma mera província, dando liberdade para Neemias o quê? Iniciar a obra de restauração. Esse é um capítulo muito lindo para nós vermos as nuances do equilíbrio, da soberania de Deus com a sua mão divina, atuando em todas as coisas. E a resposta de um homem humilde diante de Deus. Um lindo capítulo para ser considerado nesse aspecto. Onde você de alguma forma lê ele e chega à conclusão que nada disso é possível se Deus com a sua mão poderosa não intervisse. E ao mesmo tempo você chega à conclusão que bom que havia Neemias e servos que estavam quebrantados diante do Senhor. Um lindo capítulo de uma relação frutuosa entre Deus e os homens, onde eu nunca posso afirmar nenhum e nem outro, mas os dois juntos formam um lindo quadro. E o fruto deste quadro é a restauração de Israel. Então, nesse contexto, Deus está fazendo muitas coisas, mas tudo começa nesse verso que nós estamos considerando. Triste, como nunca antes estivera. Ora, ele estava triste 6 meses antes. Então, qual é a diferença da tristeza de Neemias agora? O rei diz então assim: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então aí está a origem da tristeza de Neemias. Tem de ser tristeza de coração. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para talvez já ir meditando nessas coisas para nós. Porque 6 meses antes, Neemias ora, ele se põe em tristeza, num cenário de arrependimento e súplica pelo povo. Mas agora, esse Neemias está triste de tal forma que tem que ser tristeza de coração. Irmãos, você sabe quando você olha para alguém que está doente, não é preciso nem ser médico para saber que a pessoa está doente. De alguma forma, o ser todo da pessoa está envolvido com aquela doença. Quem dera algum de nós ficasse gripado e só um órgão ficasse ruim. Parece que tudo no corpo fica afetado. É visível quando uma doença toma o corpo. E o rei de alguma forma percebe: você não está doente, mas é equivalente como se estivesse doente. Tem que ser de coração. Tem que ser uma tristeza interna, tem que ser algo profundo. Não é uma tristeza gerada pelo que Anani falou, pelo que ele ficou sabendo do povo. Nós consideramos que isso é muito importante para nós, nos dias de hoje, que de alguma forma nós não ignoremos o quadro em que a igreja se encontra. Neemias não ignorou. Muitos irmãos, nesse caso, muitos homens, não ignoraram. Como Neemias mesmo relata, muitos servos estavam genuinamente preocupados com aquele quadro de morte, de desolação, de miséria. Mas nós sabemos que muitos judeus também não estavam preocupados com isso. Nem mesmo saíram do cativeiro da Babilônia. Ficaram na Babilônia. Isso é importante, porque nós precisamos ser impactados por aquilo que nós talvez vemos todo dia. Nós sabemos falar tudo que tem de errado na igreja. Talvez a faculdade mais bem versada nossa hoje é saber o que está de errado na igreja. Especialistas nos erros da igreja. Mas quão poucos têm sido impactados por isso? Quantos homens e mulheres genuinamente choram por causa dessa circunstância? Não é citar os erros.
Está cheio de vídeo, texto, conversa, que cita os erros da igreja. Mas ser impactado por isso, nós podemos fazer uma roda, como muitas vezes fazemos no final de uma reunião, para falar tudo que tem de errado. Pastor aqui, pastor ali, assembleia aqui, assembleia lá, a igreja de Deus precisa de avivamento. E nunca derramamos uma lágrima por causa disso. Mas aqui ainda é mais profundo. Isso é o primeiro estágio de Neemias. Mas isso vai crescendo, sendo forjado algo dentro de Neemias, a partir dessa preocupação, que agora está descrito da seguinte maneira no verso 3. Lhe respondi, vive o rei para sempre. Como não estaria triste, me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Agora já não é mais uma oração de pecado, não é nem mesmo uma oração, não é um momento de arrependimento. Neemias está triste, e você vai ler Jeremias. Nós comentamos que Jeremias é um livro importante talvez de ler, cada um em casa quando está estudando Neemias. Você vai ver em Jeremias a tristeza do coração de Deus em primeiro lugar, de ver a sua cidade arruinada. Irmãos, antes de nós acharmos que é triste o quadro da igreja, o Deus que a estabeleceu sente, em primeiro lugar, tristeza quando Ele olha para um povo que não é aquilo que Ele projetou eternamente para ser. Antes de qualquer homem se sentir triste, leia Jeremias. Você vai ver quem está triste. Não é Jeremias em primeiro lugar. É o próprio Deus que levantou Jeremias. Esse Deus está triste. Porque o propósito dele não é levar o povo para o cativeiro. O propósito de Deus é que nós consideramos na última reunião, fizemos uma grande busca por toda a Bíblia, para ver qual é o propósito de Deus com relação à sua cidade. De fazer habitar ali o meu nome. Você acha que um Deus que tem esse propósito sente satisfação quando Ele olha para a cidade em que as portas estão consumidas pelo fogo, os muros derribados e a população em miséria? Só um homem realmente vil e cruel acharia que Deus está satisfeito com isso. Esse Deus está triste, porque essa nunca foi a vontade de Deus. Cativeiro não é o desejo de Deus para os homens. Cativeiro é uma ferramenta necessária para homens e mulheres como eu e você, que não nos arrependemos quando devíamos nos arrepender. Mas aqui houve o fruto do arrependimento. E Neemias, de alguma forma, está agora sintetizando nessa frase o motivo da sua tristeza, como ele nunca antes estivera. Lá no passado, ele esteve triste por causa do pecado desse povo. Mas, de alguma forma, essa tristeza Neemias pôde conter diante do rei. Por 6 meses, Neemias pôde servir ao rei, sem demonstrar a tristeza original, aquela tristeza primária. Mas a segunda tristeza, que foi sendo construída, essa ele não pode conter. Essa impacta o rosto, a fisionomia de Neemias. Ela impacta o ser de Neemias. Ela é algo de coração na vida de Neemias. E a tristeza é, como não estar triste se a cidade está com as portas consumidas? Se a cidade dos sepulcros do meu pai é, Neemias falando, como não estar triste se lá é o único lugar que eu e meu povo devemos habitar? Veja, irmãos e irmãs, esse é o copeiro do rei, uma posição sublime secular, triste, correndo o risco de morte ao estar triste diante do rei. Porque ele não mais pode conter o único anelo do seu coração, de que aquela cidade volte nos dias da glória. Irmãos, quando você compara o anelo de Neemias com o anelo de Deus, eles são o mesmo anelo. Você vê em Neemias exatamente o mesmo anelo, a mesma tristeza que está no coração de Deus desde que esse povo foi para o cativeiro. Não é mais uma tristeza de arrependimento e súplica, porque Neemias tem feito isso desde 6 meses antes. É uma tristeza que não é mais ser capaz de ser contida. É uma tristeza que está tomando a vida de Neemias, afetando até mesmo o seu convívio secular e o seu trabalho. Essa tristeza gerada agora está impactando
todas as áreas da vida de Neemias. Isso nós não vemos no capítulo 1. Mas no capítulo 2 existe, 6 meses depois, alguém, um homem, irmãos e irmãs, um homem que está impactado pela circunstância e ele foi moldado. A sua vida passou cada vez mais, agora está envolvida com isso. Não é mais uma tristeza que apenas se ajoelha diante de Deus. É uma tristeza que não suporta viver para outro motivo, que não seja para que essa restauração aconteça. Neemias não sabia disso 6 meses antes. 6 meses antes ele sabia de uma coisa, que o quadro de miséria era triste. Mas o tempo passou. Deus forjou algo no coração de Neemias, tão forte, que nem mesmo a sua posição de copeiro é capaz de conter a sua tristeza. Tantos homens ficariam felizes na posição de Neemias, menos Neemias. Como isso é importante? Como é importante que, de alguma forma, irmãos e irmãs, nós não estejamos satisfeitos em saber fazer análise do quadro da igreja. Porque Neemias teve até o seu trabalho secular, impactado por aquilo que ele está recebendo de Deus. Isso não é feito da noite para o dia. Neemias está 6 meses vivendo essa tristeza. Algo está crescendo dentro de Neemias, de tal forma que aqui está explodindo para fora do seu ser. Nós temos então uma segunda tristeza em Neemias. E essa tristeza não é de arrependimento e súplica. Ela é um desejo divino pelo cumprimento da vontade de Deus. Essa tristeza, ela é muito grande, porque nem mesmo a posição de honra de Neemias é o suficiente para trazer alegria para ele. Irmãos, paremos e reflitamos. E lembremos de tantos homens. Nós vamos fazer um comparativo com a vida de Paulo, porque já fizemos isso e vamos fazer frequentemente no livro de Neemias, onde nada da vida normal, nem mesmo as honras do nosso trabalho, as honras da vida secular, nada disso supera o anelo e o desejo que a vontade de Deus seja cumprida. Não tem restauração se não houver isso no coração de homens fiéis ao Senhor. Esse é o início, o estopim. Aqui Deus está praticamente pronto para exercer o que nós já lemos. Exercer aquilo que nós clamamos tanto em oração. Ó Senhor, aviva a tua igreja. Venha com a tua mão poderosa e divina e faça a sua restauração. Deus vai fazer isso aqui. Mas antes de um grande evento visível, antes de uma manifestação gloriosa, havia um homem que não estava sozinho, havia muitos outros. Mas a ótica da restauração é por meio da ótica de Neemias. Um homem que durante 6 meses passou por um período de forja interna no seu coração. E esse vai ser o caráter de Neemias, em todo o período que ele vai governar como governador de Jerusalém. Isso acontece, irmãos e irmãs, no tempo certo de Deus. Deus vem forjando isso no interior de Neemias. Irmãos, nós gastamos já algum tempo considerando a vida de Neemias, e é totalmente necessário fazer isso nesse livro. Porque Neemias é a ótica que Deus levanta para escrever sobre a restauração dos muros. Nós vamos ver mais para frente os magistrados que estavam envolvidos com as obras. Os próprios sacerdotes. Sim, ninguém faz restauração sozinho. Mas essa ênfase inicial na vida de Neemias, irmãos, ela é tão importante porque Neemias é um homem com características bem definidas aqui nesses primeiros capítulos. Ele é um homem sério, responsável, humilde, contristado. Um homem que anela, que deseja, que se envolve com a mesma vontade de Deus. Você já parou para pensar nessas características de Neemias, quando leu esse livro? Na importância dessa vida de Neemias, triste como nunca eu antes estivera, para o início da restauração? Irmãos, esse não é um convite para uma vida de remorso. O que Neemias está falando é assim: a minha alegria está naquela cidade,
na vontade de Deus cumprida. Não é que Neemias não tem alegria. É que a alegria dele não está nas coisas naturais. Não está na sua posição honrosa. Irmãos, nós temos uma alegria. Certamente temos. Mas onde está ela? Para muitos homens fiéis na história da igreja, enquanto o Senhor não colocasse a sua mão sobre a sua igreja, ainda que eles estivessem alegres no Senhor, eles anelam para que aquilo ocorra. Nós não vamos provavelmente conseguir fazer isso hoje, em olhar a vida de Paulo. Mas os escritos de Paulo são tão claros nisso, irmãos e irmãs. A alegria de Paulo era que a igreja do Senhor crescesse na realidade, na glória que Deus mesmo determinou para ela. Nós já vamos ler 2 textos do Novo Testamento para comparar a vida de Neemias e de Paulo. Isso não pode ser feito externamente. Isso não vem simplesmente por uma tristeza parcial. Tem que ser tristeza de coração. Por isso chamamos essa sessão de moção interna de Neemias. Porque é algo que aconteceu em silêncio por 6 meses dentro do coração de Neemias. Vamos fazer o paralelo rapidamente entre Paulo e Neemias. Olhe Eclesiastes. Antes de tudo, vamos abrir Eclesiastes capítulo 3. Rapidamente. Apenas para enfatizar a importância desse tempo. E aí vamos olhar para alguns versos de Paulo. Eclesiastes 3, verso 1 até o verso 4. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Veja se essa não é a condição do povo de Israel. Houve o tempo de derribar, mas há o tempo de edificar. E quem sabe isso é o Senhor. Mas olha com relação ao indivíduo e a Neemias. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E de alguma forma, nesses últimos 6 meses da vida de Neemias, era um tempo da vida de Neemias que era dias de chorar. E isso vai ser essencial para aqueles dias de alegria que nós vamos chegar lá na frente no livro de Neemias. Da celebração da Páscoa, da celebração do povo, da leitura como foi feita por Esdras, tantas coisas, irmãos e irmãs, que alegria. Nós vamos chegar lá. Mas antes de chegar naqueles dias de restauração e alegria, há tempo de chorar. E Neemias passou por isso. Abra 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos tentar ganhar algum tempo. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Resumindo esse capítulo, ou pelo menos essa sessão aqui, Paulo está mostrando, irmãos e irmãs, qual é o foco da nossa preocupação nos dias de hoje. Nesse contexto, Paulo está falando, não é uma questão de se é lícito ou não é lícito. Eu faço ou deixo de fazer, sinto ou deixo de sentir, porque é errado. No contexto que ele está falando de casamento, ele está falando que quem casa ou não casa, nenhuma das duas coisas é errado. Mas o tempo se abrevia. Irmãos, essa é a característica da volta do Senhor. Se o tempo se abrevia, e Paulo falou que assim o é, então, os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem.
De alguma forma, nossos sentimentos devem ser, como estava sendo na vida de Neemias, conduzidos a um propósito maior. Um propósito que tem tudo a ver com o quê? Com Deus mesmo, não com nós. Os que compram como se não comprassem, os que casam como se não casassem. Chegou o tempo, desde a vinda do Senhor Jesus. E esse tempo, ele pode ser resumido como: chegou o tempo em que todos os homens devem conhecer a Jesus e ter só um propósito em vista, para que o Senhor volte. E aí nós já lemos Apocalipse. Quem é a noiva de Deus? A sua cidade murada, edificada. Nós não vamos, infelizmente, repetir aquela linda meditação. Está chegando o dia, irmãos e irmãs, em que a cidade edificada vai ser tomada como a noiva de Deus, a noiva de Cristo. E será para todos sempre a cidade onde nem mesmo é necessário nada para iluminar, porque a glória de Deus ilumina nela. Onde o rio da água da vida passa pelo meio da sua praça. Irmãos, o tempo se abrevia. Na figura de Neemias, exatamente isso está acontecendo. Neemias está contemplando que nada, naquele plano curto de tempo, é incomparável à visão da cidade de Deus edificada, a Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a cidade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a cidade do trono de Davi. É lá que está o foco de Neemias. É lá que estava o foco de Daniel, quando orava. Essa é a tristeza de Neemias, que até que Deus cumpra a sua vontade, ele não encontra sossego. Como eu posso estar feliz se a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada e as portas ruídas pelo fogo? Rapidamente, irmãos, portas ruídas por fogo. Toda cidade murada na antiguidade tinha portas. Hoje não existem mais cidades muradas, antes existia. Assim como para nós hoje é impossível conceber a ideia de uma cidade sem ruas, por exemplo, não se concebe a ideia de uma cidade sem portas no Antigo Testamento. Irmão, cidade sem portas não é cidade. Jerusalém, a grande cidade do Deus vivo, tornou-se uma mera província, largada no meio de um grande império. Isso entristece Neemias. Na época após cativeiro, irmãos e irmãs, a história da humanidade ela mudou por completo na história do cativeiro da Babilônia. Nasce o Império Persa, seguido do Império Grego, isso impacta diretamente a nossa vida até hoje. Há uma grande mudança na história do mundo quando Jerusalém é cativa pela Babilônia. Não é só em Jerusalém. Há um paradigma de governo no mundo inteiro totalmente mudado do avesso, quando Jerusalém é levada em cativeiro para a Babilônia. Naqueles dias, a grande cidade de Deus, Jerusalém, para aquele povo, não passava de uma lenda. Uma cidade de muitas que foram dominadas pelo Império Persa. Como isso entristecia o coração de Neemias. E como muitas vezes devia entristecer. Quando nós olhamos para a história da igreja, para Atos, para a descrição de Deus mesmo da igreja, e vemos muitas vezes a nossa vida, não é a igreja lá fora, a nossa vida como igreja, quase que como uma história no meio de um vasto mundo cheio de tantas crenças. Uma religião aí, de muitas. Algumas assembleias, tem tudo quanto é denominação hoje. Um mundo onde a cidade do Deus vivo não é importante. Que quadro terrível. Suficiente para Neemias estar tão triste como ele nunca antes estivera. Nada consegue tirar os olhos de Neemias dessa circunstância. Neemias sente o que Deus sente. E Deus sente tristeza, porque Ele elegeu a sua santa cidade para fazer ali habitar o seu nome. Agora pare e pensa o que a igreja é nessa terra, o que ela deveria ser, em essência. Senão o trono de Deus, os pés de Deus na terra. E hoje ela é muitas vezes apenas uma historinha para esse mundo vil e cruel. Assim como Jerusalém se tornou uma província qualquer, no meio de muitas, nesse Império Persa.
Mas essa não é a vontade de Deus. E o pior, irmãos e irmãs, é que isso não faz a menor diferença, muitas vezes, para mim e para você, no nosso dia a dia. Minha preocupação é o salário, é o trabalho, é aquilo, é meu chefe, meu empregado, é meu estudo, é minha esposa, meu marido, é qualquer coisa. Enquanto a igreja se tornou uma lenda, quase, muitas vezes, uma mitologia, de tantas crenças nesse mundo. O cristianismo não é uma religião. Cristianismo, cristão, ou cristoi em grego, eram aqueles que o mundo olhava e falava, eles são tão parecidos com Cristo. E sabe quem era Cristo? O Deus que se fez homem. Cristianismo não é uma religião. Religião é as outras coisas que existem aí. A igreja do Deus vivo na terra deve ser os pés e a presença de Deus na terra. E se ela não tem sido, então Deus está procurando homens e mulheres como Neemias, impactados por esse cenário, ao ponto de não mais conseguirem ter alegria em outra coisa, que não seja ver Deus restaurando a sua casa. Essa é a única alegria deles. E não diga que é impossível, porque a história da igreja está recheada de exemplos de homens e mulheres que viveram dessa forma. O tempo se abrevia. Agora, se nós pensamos em Neemias como um indivíduo e pensamos em Paulo como indivíduo, abra 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 28 e 29. Irmãos, preste muita atenção, porque agora nós estamos lendo um verso do Novo Testamento. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Irmãos, as coisas exteriores, nós não vamos ler. É açoite, é perseguição, é salteador, perigo de patrício, gentil, perigo em cidade, no deserto, fadiga, vigílias, fome, sede, jejum. Isso são os perigos. Paulo relata nos versos anteriores. Mas além dessas coisas, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. E aqui está, digamos assim, o Neemias no Novo Testamento. Um homem desassossegado por causa da casa de Deus. Não por causa das aflições que ele está perseguindo. Irmãos, eu coloco isso com muito cuidado, porque nenhum de nós jamais sofreu essas aflições físicas. Não é um convite ao sofrimento vão. É uma meditação para nós levarmos diante de Deus. Nós nos irritamos com coisas muito menores. Nos chateamos, eu, você, com essas coisas. Neemias tinha uma posição tão importante. Vou repetir, homens no antigo mundo matariam para ter a posição de copeiro. Mas depois, quando Deus abriu os olhos de Neemias, por meio de Anani, no primeiro capítulo, depois daquilo, não antes, depois da revelação, aquilo mudou totalmente a vida de Neemias. Aquilo foi crescendo na vida de Neemias. Abra a Gálatas, capítulo 4. Um texto muito conhecido. Verso 19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Por quem, de novo, sofro as dores de parto, com o objetivo de Cristo ser formado em vós.
colocando essas palavras na figura do Antigo Testamento, até que a cidade de Deus esteja restaurada. Paulo fala em outro lugar que ele está fazendo isso para que seja formada uma noiva. Ele está fazendo isso pelos irmãos, para que a noiva seja formada, adornada, preparada, para vocês serem apresentados como uma só noiva, virgem, pura, a um só esposo. Esse é o trabalho e a vida de Paulo. A aflição de Paulo gira em torno disso. Então aqui, irmãos, está no Novo Testamento uma tradução daquela tristeza de coração de Neemias, que nós acabamos de ver. Essa é a tristeza de coração de Neemias. Agora volte para Neemias. Teríamos 15 minutos para dar 1 hora de mensagem, mas vamos encurtar e continuar isso em outro momento. Eu quero falar um último aspecto da vida de Neemias. Quando, no verso 3, verso 2, o rei percebe a tristeza de Neemias. Nós já consideramos, até aqui, deve estar claro, qual é a profundidade da tristeza de Neemias. A tristeza de que a vontade de Deus seja cumprida. Mas essa tristeza, diante então deste rei, desse poder secular, não passou despercebida, pondo até mesmo Neemias numa circunstância vergonhosa e perigosa. Então o rei fala: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então, não bastasse Neemias agora estar triste, irmãos, nunca olhe para uma palavra, deixa eu fazer um parênteses, de tristeza na Bíblia. Nós fazemos isso muitas vezes. E lemos assim, o homem está triste. Pare e pondere o que é viver. Lembre de você, quando você ficou 1 ou 2 dias tristes. Lembrou? Lembrou daqueles dias que você não queria fazer nada? Chorando? Onde você não quer trabalhar, não quer se relacionar, não quer dormir, nada, porque a tristeza toma conta. O irmão lembrou de Elias hoje? Lembra? Você já passou por isso? Agora imagine um homem, 6 meses seguidos, com uma tristeza crescendo, crescendo, crescendo. Isso não é leve, isso não é trivial, isso não é uma historinha bíblica. Isso é uma realidade de um homem aqui, de muitos homens. Lembre de você, irmão e irmã, quando você esteve triste, talvez por 1 ou 2 dias, 3 dias, 4 dias. Este homem por 6 meses, sem perspectiva do que fazer, orando a Deus porque não sabe o que fazer. Ele sabe a vontade de Deus, mas em agonia, porque essa vontade ainda não foi concluída. Então não leia rápido demais quando a Bíblia fala de um homem que está triste. Quando você for ler as epístolas de Paulo, pare e considere quando ele fala que ele foi triste. Quando Paulo fala assim, que estava a ponto de desesperar da própria vida, irmãos e irmãs, não passe correndo por uma frase dessa. Desesperar da própria vida. Vamos ser bem sinceros, nenhum de nós quer viver desse jeito. Eu não quero, você não quer. Então esse não é um convite para sairmos daqui forjando uma vida contristada. Porque a vida cristã tem alegria no Senhor. Mas isso não muda a circunstância, muitas vezes interior, de sofrimento, como nós acabamos de ler. Paulo é um homem que tem as marcas da alegria de ser o quê? Um servo de Cristo. Mas isso não muda o anelo dessa vida. Irmãos, nós muitas vezes somos o contrário. Nós temos alegria nas coisas e no que diz respeito ao anelo de Deus não temos a menor alegria. O Senhor precisa inverter isso na nossa vida. Passarmos a ser alegres no Senhor, ainda que contristados. Isso não é fácil. Então não leia uma frase dessa. Essa é a história de um homem que já morreu há mais de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Não. Pense nos dias que você esteve triste. Para talvez tentar entender um pouco a circunstância que esse homem está vivendo. Então não bastasse essa tristeza, agora vai acontecer o que com Neemias? Então temi sobremaneira. Mais uma coisa
para Neemias agora. Temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Irmãos, é muito interessante essa frase de Neemias. Porque Neemias, de alguma forma, ele teme o quê? O rei? Também. Mas a preocupação de Neemias aqui é o quê? Viva o rei para sempre é simplesmente o que está dentro do meu interior está impactando a minha vida secular e as pessoas ao meu redor. E eu não quero jogar esse fardo para outra pessoa. Meu serviço é alegrar o rei, porque o copeiro tinha que servir o rei. Viva o rei para sempre. É quase um pedido de desculpas da parte de Neemias. Uma submissão. Irmãos, uma grande submissão da vida de Neemias. Que exemplo de submissão. Cada vez mais que nós consideramos Neemias, a imagem da pessoa de Neemias se torna a imagem de um homem humilde. Que submissão que Neemias apresenta aqui. Porque ele esteve contendo aquilo ao ponto daquilo extravasar para fora dele. Isso é uma obra de Deus mesmo na vida de Neemias. E quando Neemias então vê que aquilo está impactando diretamente a sua responsabilidade, ele não fala assim, bom, eu fui chamado para uma coisa especial. Neemias, de alguma forma, ele está tendo o maior cuidado e a maior discretância em não fazer o quê? Chamar atenção para si mesmo. Neemias está durante 6 meses servindo esse rei, tentando não deixar essas coisas impactarem o quê? A sua responsabilidade diante desse rei. Que temor Neemias tem, semelhante ao temor de Paulo, nós também não vamos considerar hoje aqui, diante das autoridades, diante das pessoas do mundo, em não chamar atenção para si mesmo. Neemias é discreto, ele sabe que a sua vontade está alinhada com Deus. Agora, o que Neemias faz? Neemias ele não levanta e fala assim, eu fui escolhido por Deus para restaurar a casa. Eu sou servo de Deus. Eu tenho que fazer isso em nome de Deus. Eu recebi um serviço de Deus, recebi um ministério de Deus. Deus falou comigo e agora eu estou encarregado. Eu sou escolhido para fazer tal coisa. Neemias não faz isso. Neemias passa 6 meses contristado. E a oportunidade que ele tem de talvez falar assim, sabe, rei, o Deus dos céus, que é maior do que você, me escolheu para fazer uma obra, mas ele não faz isso. Sabe, rei Ataxerxes, meu Deus é muito maior que você, e ele me escolheu. Ele não faz isso. Viva o rei para sempre. Temi sobremaneira. Neemias é discreto, é zeloso e temoroso, em primeiro lugar com o seu Deus e com a autoridade que ele respondia. Neemias não é um homem que recebe um pouco de revelação e fala assim, já sei o que eu tenho que fazer na minha vida. Vou deixar de trabalhar, vou deixar de fazer isso, fazer aquilo, porque agora eu sou um servo de Deus. A ansiedade humana, que levanta bandeiras para si mesmo. Talvez um pequeno verso que entendemos, nós nos orgulhamos que somos agora chamados para o grande serviço de Deus. E aqui nós temos um homem, 6 meses, cozinhando nos seus sentimentos, ao ponto de ter o sentimento semelhante ao de Deus. Então ele se põe em humildade diante desse rei. Tudo o que ele podia falar, uma coisa só ele fala. Minha tristeza é que a vontade de Deus não foi concluída e a cidade de Deus não está edificada. Viva o rei para sempre. Eu não quero que os meus sentimentos, mesmo que seja um peso genuíno do Senhor, se torne o quê? Uma adaga para sair esfaqueando tudo e todos. Neemias é um homem que, embora contristado, ainda está vivendo uma grande dependência do Senhor, em saber o que fazer. E até aqui, a única coisa que ele faz é falar, eu estou triste, porque o meu Deus está triste. Eu estou triste, porque a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída. Porque as portas estão queimadas. Porque ela nem mesmo parece mais ser uma cidade. Se tornou uma lenda. Irmãos, essa era a profecia.
Você vai ler Jeremias de novo, é isso que Deus fala. Aqueles que olharem para Jerusalém vão assoviar e menear a cabeça quando olharem o que ela se tornou. Mas há tempo de derribar e tempo de edificar. Mas isso não dá o direito a Neemias e não dá o direito a ninguém de tomar a obra de Deus nas mãos e fazer por si mesmo. Sabe qual é o resultado, irmãos e irmãs, dessa submissão de Neemias? Verso 4. E aqui, irmãos e irmãs, não tem como ler esse verso sem ver a mão divina, poderosa e soberana de Deus movendo aquilo que parece ser impossível de ser movido. Que rei, irmãos e irmãs, que rei tem obrigação de perguntar isso para o seu copeiro? Que me pedes agora? No mínimo, Neemias devia ser castigado pela sua falta de postura diante desse rei. Que rei de um dos impérios mais poderosos que existiram pergunta para o seu copeiro: que me pedes agora? Se não é a mão divina, soberana, poderosa, eterna de Deus movendo aquilo que aos olhos humanos não pode ser movido. Neemias em nenhum momento ousou pôr a sua mão para mover aquilo que só Deus podia mover. Neemias tinha clara certeza que, como copeiro, a sua única missão ali era servir o rei. E que diante dessa afronta dele, em estar triste diante do rei, ele era passível de pena. Não obstante, uma coisa Neemias fez. Assim como Paulo falou: porquanto não fui desobediente, ó rei Agripa, a visão celestial, Neemias também não deixou de contar a verdade de qual era o seu propósito. Então nós vemos isso acontecendo. Que me pedes agora? E aqui nós vemos o último ato de grande submissão de Neemias, para que finalmente, a partir daqui, inicia-se a obra da restauração dos muros. Que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Ele não falou: me envie para lá, me faça isso, me faça aquilo. Então orei, e então disse. Irmãos, esse Neemias no verso 5 parece um outro Neemias, se comparado com o dos versos que acabamos de ler. Agora cheio de autoridade, cheio de intrepidez. Ele diz: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, sempre mantendo a humildade, peço-te que me envies ajudar. Agora sim, irmãos, está inaugurada aquilo que Deus veio fazendo por 6 meses na vida desse servo. Está inaugurado o evento, o movimento celestial, não terreno, celestial, da restauração final da Jerusalém. Como lembramos lá na primeira reunião, edifica-se a cidade. Historicamente, edifica-se a cidade. Qual é o próximo grande evento? A vinda do Messias. Nos dias de hoje, edifica-se finalmente, consumazmente, a cidade de Deus, que entrou em cativeiro depois de Atos. Perdeu muito da sua glória. Edifica-se, restaura, volta, adorna-se. E o Senhor vem. E está consumado. Mas olha os movimentos de Deus para iniciar essa restauração. Olha o homem que Deus encontra. Olha os sentimentos, a vida deste homem que Deus encontra. Então, algo ocorre. O rei Artaxerxes, lembrado como um dos vários reis ao longo de todas as histórias, de todas as eras, de todos os impérios, registrado nos livros de história como um dos reis do império mais importante da época. Este rei pergunta para um copeiro: que me pedes? E então nós temos o servo de Deus atuando como servo.
E Deus agora agindo com a sua soberania, por meio desse servo. Que lindo equilíbrio, irmãos e irmãs. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de absolutamente nada. E a prova viva é que Ele move impérios para satisfazer a sua vontade. Não é rei, não é império, não é história, não é nada disso que vai impedir Deus de fazer qualquer coisa. E ainda assim, Ele usa um canal para exercer a sua divina soberania. Quem é Neemias sem a mão de Deus aqui? Ninguém. Nada. Mas a mão de Deus por meio de Neemias faz algo maravilhoso, que vai culminar em tantas bênçãos na vida desse povo. E então nós temos esse relato, que ele pede então que se é do agrado do rei, que ache mercê tua presença, peço que me envies a ajudar, cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Pronto, agora nós temos Neemias, com clareza e firmeza da parte de Deus, o que ele deve fazer. Este é Neemias, o futuro governador de Judá. Este é Neemias, o servo de Deus, pronto para exercer aquilo que agora vai começar como uma restauração dos muros da casa de Deus. Veja, irmãos, que jornada interior foi necessária na vida de Neemias. Que jornada interior é necessária nas nossas vidas, sempre que nós consideramos avivamento, restauração. Isso não acontece, irmãos, num passe de mágica. O Senhor, no seu tempo, porque há tempo para tudo, tempo determinado debaixo do céu, nós lemos Eclesiastes. No seu tempo, Ele vem fazendo algo. Tenhamos sensibilidade para perceber que Deus tem feito algo. Já há muito tempo, na igreja. Ele tem feito, no seu tempo, nos seus servos, algo. E ainda assim, sempre a mão poderosa de Deus é a base que sustenta a igreja e a sua glória. Que lindo equilíbrio. Porque algo aqui, irmãos, já lemos esses versos, nós não vamos ler ele agora, porque já deu uma hora. Mas aqui ele ora ao Deus dos céus. Esse é o Deus que Neemias tem orado desde o capítulo 1. Então Deus vai conceder várias coisas aqui. Olha no verso 8 no final, e nós vamos concluir com isso. Quem é o Deus que tem feito agora pela sua mão poderosa tudo ir de acordo com a sua vontade? A boa mão, verso final, lá no final do verso. Do meu Deus era comigo. Neemias capítulo 1 é o Neemias que ora ao Deus dos céus. O servo de Deus pronto para a obra é o servo que fala: a mão do meu Deus. E aqui está o segredo da vida de Neemias. Aqui está a tradução do que Deus fez durante 6 meses. O Deus dos céus se tornou o meu Deus. Comunhão íntima com o Senhor. A chave, o segredo. O Deus dos céus não deixou de ser o Deus dos céus. Mas agora Neemias lida com esse Deus, o meu Deus. Que o Senhor toque no nosso coração, profundamente. Irmãos, quando nós tivermos maior comunhão íntima com o nosso Senhor, o que nós esperamos desse dia? Eu e você queremos comunhão mais íntima com o Senhor. O que nós esperamos desse dia? Na vida de Paulo, na vida de Neemias, na vida de Moisés, sabe o que acontece nesse dia da comunhão profunda? Eles estão aptos para serem utilizados em favor de todo o povo de Deus. Que essas meditações na vida de Neemias, aliadas a toda a palavra, possam, de alguma forma, nos encorajar a buscar andar diante do Senhor dessa forma. Esse é o eterno propósito de Deus, no que tange às vidas de cada um de nós.
Vamos orar e agradecer. Bendito Espírito Santo, nós te oramos para que o Senhor traga o entendimento das Escrituras. Mas nós oramos para que o Senhor traga a revelação dessas Escrituras. Tal revelação que as nossas vidas sejam aos poucos modificadas em favor da vontade eterna de Deus. Aviva e reedifica com todas as glórias a tua igreja. Não que ela tenha se perdido, mas nós queremos que ela seja poderosa, forte como uma cidade edificada nesse mundo, antes que o Senhor retorne. Estabelece, ó Senhor, na tua casa a tua glória, para que todos vejam e deem glória a Deus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Que essa palavra não se perca no nosso coração. Mantenha ela firme, ó Espírito Santo, para meditarmos e considerarmos. E faz a tua obra profunda dentro do nosso ser, para que o Senhor receba toda a glória e honra nesses dias. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém.